Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós leremos do versículo 18 até o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 18 ao versículo 30. Nessa manhã, pensando que estamos nos preparando para a Páscoa, tempo de quaresma é tempo de contrição, é tempo de arrependimento, é tempo de introspecção, é tempo de ter um olhar corajoso para si, para a sua condição diante de Deus, é tempo de confrontar as suas inconsistências espirituais, as suas inconsistências e corajosamente ir diante de Deus ao arrependimento. E pensando também que nós estamos trabalhando com discipulado esse ano, eu quero trazer essa reflexão pensando, última ceia, traição e amor. Última ceia, traição e amor. João 13, 18 a 30. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estavam conchegado a Jesus, um de seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Hoje nos debruçamos sobre um dos episódios mais profundos na última ceia. O anúncio da traição de Judas Iscariotes. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta cena, nesse episódio, nessa paisagem, vemos a perfeita combinação do conhecimento divino, da dor de Cristo, do perigo da hipocrisia e, acima de tudo, da graça que transforma trevas em luz. Jesus revela que seria traído por alguém do seu próprio círculo, das pessoas mais íntimas dele. O que é traição? Segundo o dicionário Aurélio, traição é aleivosia, deslealdade, falsidade, farsa, fingimento, hipocrisia, impostura,
perfídia. Traição tem a ver com todas essas falhas de caráter. E eu queria então, nessa manhã, pensar com vocês sobre duas lições que nós tiramos aqui. Porque veja, o texto de João fala que Jesus acabara de lavar os pés aos discípulos, e ele então, terminara de lavar os pés, ele dá essa má notícia. E dando essa má notícia, ele fala que isso tem a ver para que todos saibam que ele é o eu sou. E então eles vão à mesa. A mesa é em forma de U. Jesus, como o anfitrião, ele que mandou preparar a ceia, ele então assume o lugar de servo, lava os pés dos discípulos para entrar no recinto, assenta-se na mesa como anfitrião, recebe os discípulos à mesa e tem lugares de honra. João está a um lado e Judas do outro lado. E os discípulos imediatamente ao redor formando um U. Era assim que era essa mesa. Jesus, em primeiro lugar, Jesus diz que ele já sabia. Jesus sabia da traição. Jesus sabia do coração de Judas. Jesus conhecia as intenções, as tentações, as inclinações do coração de Judas. Ele sabia. O Salmo 41, versículo 9, que é o salmo que ele cita aqui, ele vai dizer: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Veja, numa reunião íntima, em torno de uma mesa muito íntima, era a última refeição de Jesus com seus discípulos. Ele anuncia, e ele anuncia para que eles saibam com antecedência o que vai acontecer, para que eles se preparem para o que vai acontecer. E aí fica uma pergunta para mim muito difícil: como alguém que caminhou tão perto da luz poderia escolher a escuridão? Na verdade, a traição é sempre dolorosa, porque fere onde a confiança deveria ser mais segura. A traição dói, porque vem de pessoas muito íntimas, de pessoas em quem confiamos, não apenas conhecemos, mas confiamos. E talvez nessa manhã haja alguém que esteja aí lidando com a traição, com a hipocrisia. Haja alguém com a dor na alma, com aquela dor no peito, aquela dor que perdura, que torna as madrugadas horrorosas. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, mas eu quero dizer para você, nesta manhã, Jesus sabe. É importante nós sabermos disso. Jesus sabe. Jesus sabe. Como ele sabia da intencionalidade de Judas, como ele conhecia o coração de Judas, como ele conhecia a interioridade, as intencionalidades, as afeições de Judas naquela tarde, naquele dia, naquela refeição, ele hoje também sabe. Ele sabe. Ele sabe essa dor aí. Jesus sabe o que você está sentindo. Jesus sabe do buraco no peito. Jesus sabe. Eu fico pensando em quantas pessoas são hipócritas dentro da igreja. Já pensou nisso? O ambiente religioso é um ambiente de muita hipocrisia, infelizmente. Infelizmente. É um ambiente em que facilmente nós aprendemos o discurso, em que nós aprendemos os processos e praticamos e sabemos fazer coisas caras bonitas e fazer orações lindas, mas dentro da igreja também tem hipócritas. Não é só no mundo, não. Não é só no seu ambiente de trabalho. Não é apenas na sua família. Não é que às vezes você é traído pelo irmão, é enganado, é passado a perna. Também
pessoas que traem a sua confiança, as pessoas que te deixam sem chão. Ele sabe o que é essa dor, porque ele experimentou isso, ele sofreu isso, ele lidou com isto. E essa é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho, é que o Evangelho nos aponta um Deus que lida com as inconsistências e com as fragilidades, com as suas e as minhas dores, porque Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe a dor da traição, Ele sabe a dor que fica no peito, na alma, de ver alguém do seu meio oferecendo por troca de moedas. Isso dói, Ele doeu, Ele sabe. Agora, Ele não apenas sabe, mas Jesus também ama. E essa é a segunda lição. Jesus sabia do coração de Judas, como sabe do seu e do meu coração, mas Ele também ama. Ele ama Judas como ama a você e a mim. Isto é uma verdade profunda nesse texto. É inegável. Este é um consistente cuidado pastoral com as suas ovelhas. Por isso que nós celebramos a Páscoa, porque a Páscoa é o Cordeiro se fazendo ovelha muda. É o Deus eterno sendo humilhado, sendo entregue por um dos seus, aqueles que irão levá-lo para a cruz. É uma humilhação, é uma vergonha, é uma exposição pública do Deus Santo, sendo levado como malfeitor, de ser encharcado do seu e do meu pecado. É um cuidado pastoral. Veja como o nosso Salvador, o Deus Filho, o pastor de nossas almas e amoroso Deus, Ele informa antes do acontecido, Ele fala de um conhecimento prévio, Ele avisa aos discípulos de lá e Ele orienta os discípulos daqui. Ele fala aos 11, Ele fala ao Judas, Ele avisa a você e avisa a mim. Por quê? Cuidado do bom pastor com seus discípulos. Isto é extraordinário. Esse texto constrange a minha pecaminosidade, alfineta a consciência do cristão, porque para Judas ele vai dizer: eu conheço o seu coração, muda de vida, arrepende-te, o meu amor está proposto a você. Você percebeu que Judas foi eleito o tesoureiro do grupo e Jesus a concordou? Você percebeu que Jesus lavou os pés de Judas, como lavou o pé de Pedro, de Tiago, de Bartolomeu, de Tomé? Ele fez isso. Percebeu que Jesus chamou ele como um amigo para a intimidade numa mesa, e naquela cultura oferecer um convite para sentar-se à mesa era uma marca indistintível de amizade, de acolhimento, de aceitação. Era muito forte essa expressão de trazer alguém para comer na sua própria mesa. Jesus não apenas trouxe a Judas, mas colocou ele ao seu lado, ao seu lado. Ele teve lugar de honra, lugar de honra. E até o último momento, Jesus está olhando para Judas, está falando com Judas, está revelando o seu amor para Judas, falando do seu cuidado, do seu temor, do seu interesse pela vida de Judas. Até o último instante, Jesus está dizendo: olha para mim, olha para mim. Esta expressão é fortíssima. Esse olhar amoroso, atencioso, que honrou esse homem. Isso é constrangedor, isso é desconcertante. Para mim é desconcertante. A cultura não faz isso com seus inimigos. A cultura não faz isso com seus desafetos. Jesus fez. Jesus fez. Sabendo quem era, o que estava prestes a fazer, deu a ele
lugar de honra. E o amou. E o amou. Jesus não expôs a Judas, não o humilhou diante do grupo, não buscou vingança, ao contrário, ofereceu-lhe o bocado, um gesto profundo de amizade, comendo na mesma tigela, ao seu lado. Isto é honra. Jesus amou, sabendo o que estava por vir. Ele amou. Seu amor não foi ingênuo, meu irmão. Não. Mas foi um amor consciente. Amor livre. Livre para amar. Jesus é esta expressão gloriosa do coração de Deus, da glória do Deus que ama. Ama incondicionalmente. Ele ama. Deus não tem prazer na morte. Porque o amor dele é visceral. E é um amor sacrificial. Essa cena também consola, não apenas o Judas, mas consola a você e a mim. Por que consola? Porque nos mostra que a dor da traição pode ser enfrentada sem que o ódio vença. Já pensou nisso? Já pensou que é possível lidar com a traição, não com a indiferença, não com mágoa, não com ressentimento, não com ódio? Já pensou nisso? Jesus aqui está dando a última lição para os seus discípulos. São discípulos dele. E ele está dizendo para eles, antes que aconteça, para dizer o seguinte: olha, não se apoiem mutuamente tão somente entre vocês, mas apoiem em mim. Porque o meu amor é sustentador. Porque o meu amor te firma, o meu amor te sustenta, o meu amor te enche de graça, o meu amor te fortalece, o meu amor dá condições para você lidar com as dores mais lancinantes da alma, com as dores mais profundas do peito, com as angústias mais profundas da alma. O meu amor sustenta, o meu amor te torna possível responder com graça, com amor, ao invés de ódio, de indiferença, de morte, de vingança. Meus irmãos, esse é o cerne do Evangelho. Esse é o grande desafio que nós encontramos nesse texto. Primeiro, saber que Jesus sabe o que está no teu peito. Há uma chance para quem já traiu Jesus, há uma chance para quem já negou Jesus, há uma chance. Você tem chance. O seu cônjuge tem chance, o seu filho tem chance, nós temos oportunidade, porque Ele conhece-nos. E Ele sabe como lidar com as nossas fraquezas e com as nossas debilidades e com as nossas inconsistências, porque Ele nos ama. Mas Ele também nos sustenta no seu amor quando somos traídos, quando somos maltratados, quando somos feridos por pessoas muito íntimas na nossa vida. Nós não precisamos responder o mal com o mal. Não é essa a lógica de Cristo. Não é essa a lógica cristã. Não é esse o caminho do Cristo. O caminho do Cristo é amar aquele que te maltrata. É isso que Ele está nos oferecendo aqui. Cristo nos mostra que a dor da traição pode ser enfrentada sem que o ódio vença, sem que nós destilemos o nosso veneno. O amor que Ele nos dá é maior do que a mágoa e nos capacita a oferecer graça quando o coração sangra. Ainda que sangrando, ainda que doendo, ainda que nós podemos
amar. O amor de Cristo nos fortalece para não deixar que a ferida aberta se torne a sua prisão. Essa é a grande tragédia e a grande cilada do diabo. É que quando ferido, ficamos prostrados, como Judas. Quando ele percebeu o mal feito, não houve arrependimento. Ele não entendeu a graça. Ele não compreendeu o amor. Ele não discerniu o olhar de Cristo. Ele se suicidou. Essa é a grande tragédia do suicídio espiritual. Pessoas que não estão em Cristo, que não vão para Cristo, não vão elaborar a sua dor no Cristo, que não vão chorar as suas perdas no Cristo, que não vão ser tratados aos pés da cruz, que não vão ser corajosamente expostos aos pés da cruz. Falou: Senhor, toca, mova, transforma a minha dor meu pranto em dança, o meu choro em riso. Isto está proposto a você e a mim. Por isso que às vezes as famílias adoecem. Por isso que o casamento fracassa, naufraga. Porque falta cristianismo. Porque falta essa coragem augusta, genuína, verdadeira, de pagar o preço, de ser sacrificial, de denotar um amor que acolhe, que acomoda, que trata e que deixa Deus tratar do outro. E você não lida com essas coisas na vida do outro. Deus é que vai lidar. Está entendendo isso? Nós precisamos desse evangelho. Nós precisamos desse amor de Cristo ardente no peito. Senão, meu irmão, as pessoas não têm chance conosco. As pessoas não têm chance conosco. Eu fico pensando que às vezes há tantas pessoas na igreja procurando quem é o traidor e procurando os traidores e gastam energia danada apontando. Nós não somos chamados a ficar apontando ninguém. Nós somos chamados a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a aceitar as pessoas, a cuidar das pessoas, a acolher as pessoas nas suas inconsistências, nas suas debilidades, nas suas tragédias, nos seus fracassos, no amor de Cristo, no amor de Cristo, porque nós somos um. Nós somos um. O evangelho é isto. O amor de Cristo cura aquilo que sangra no peito. O amor de Cristo oxigena o pus da alma. O amor de Cristo é suficientemente capaz de tirar da prostração aquele que dói e coloca em vitória, como testemunho do poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Só entende isso quem tem essa relação de amor em Cristo, que vive essa experiência corajosamente. Nessa manhã, meu irmão, que o Senhor console o seu coração ferido. Que nessa manhã a graça de Cristo traga bálsamo à sua alma, à sua mente, ao seu peito. E que também a graça de Cristo nos ensine a responder com graça, com amor, com compaixão, com misericórdia, aquele que nos fere, aquele que nos alfineta, aquele que nos machuca. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você fizesse a sua oração. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. Nós estamos nos preparando para a maior celebração da fé cristã. Não podemos ir para Deus trazendo no coração, no peito, as nossas mágoas, dores e ressentimentos sem sermos tratados, libertados, transformados na presença de Cristo. Ore aí por você, ore pela sua família. Oremos por alguns instantes.